Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Marcos. Tudo bem, Marcos Branquinho? Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? O áudio tá bom? Então vamos fazer aqui uma leitura do Chaitanya Charitamrita. Essa aqui é a obra, é uma das obras mais importantes para aqueles que são praticantes de Bhakti, né? Porque ela é a biografia, é uma das biografias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria encarnação de Krishna, né? Ele é a manifestação de Krishna aqui nesse mundo na forma de um devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele esteve aqui presente no século XVI, século XV e começo do século XVI, na Bengala, na Índia. E assim, desses grandes iniciadores de grandes movimentos religiosos, não tem ninguém que tenha uma biografia tão bem elaborada e bem escrita. Ela foi escrita por pessoas que eram seus contemporâneos, né? Então, existem duas partes dessa biografia. A primeira parte é o Sri Chaitanya Bhagavata, de Vrindavana Das Thakur, que descreve os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, do seu nascimento, como é que foi o aparecimento dele nesse mundo, até o período que Chaitanya Mahaprabhu entra para a ordem renunciada e vai se dedicar exclusivamente ao movimento de Sankirtana, que é do canto congregacional, né? E aí mais tarde Krishnadas Kaviraj, que é também um mestre da nossa Associação Discipular, ele escreve o Chaitanya Charitamrita, que vai do período. Ele resumidamente ele fala sobre o aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu aqui nesse mundo, os passatempos infantis, etc. Mas ele vai se concentrar principalmente na parte a partir do momento que Chaitanya Mahaprabhu ele entra para a ordem de vida renunciada, sannyasa, e vai se dedicar exclusivamente ao movimento de Sankirtana, né? Então,
E todas essas biografias, né, elas foram escritas por pessoas que viram esses eventos. E no caso de Krishnadas Kaviraja, ele teve acesso a diários que foram escritos, né? Um desses diários é por Swarupa Damodara. Swarupa Damodara era o secretário de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, tudo que Sri Chaitanya Mahaprabhu falava, todas as atitudes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarupa Damodara ia lá e ele era muito diligente nisso, ele era muito detalhado, então ele fez diários em que ele vai descrevendo isso tudo, e Krishnadas Kaviraja tem acesso a esses diários, e aí é a partir disso que ele escreve o Sri Chaitanya Charitamrita, né? Então, todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, vamos ler aqui os versos que foram escolhidos para hoje. É Adilila, que é a primeira, essa obra, Chaitanya Charitamrita, ela é dividida em 3 partes, né? É o Adilila, que é o começo, Madhya Lila, que é o meio da obra, e o Antyalila, que são os últimos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, até o momento que ele encerra a sua lila aqui nesse mundo, né? Então, aqui é Adilila, o capítulo é o capítulo 7, né? Já é o segundo volume, o primeiro volume vai do capítulo 1 ao capítulo 6. Aqui o segundo volume do Adilila, ele começa no capítulo 7. E, e esse capítulo ele vai tratar o Senhor Chaitanya sob seus 5 aspectos. Aqui, esse capítulo ele fala do Panchatattva, que são as 5 verdades que estão relacionadas à Bhakti, né? Então, os versos são os versos 16 e o verso 17 do capítulo 7. Então, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então vamos ler o verso número 16. As letras são pequenas e já está na hora de tocar no óculos. Então, Srivasadiyata Koti Koti Bhakta Gana Shuddha Bhakta Tattva Madhyetam Sabaraganana. Mais uma vez. Srivasadiyata Koti Koti Bhakta Gana Shuddha Bhakta Tattva Madhyetam Sabaraganana. Então, palavra por palavra. Srivasa Adi, devotos encabeçados por Srivasa Thakur. Yata, todos os outros. Koti Koti, inúmeros. Bhakta Gana, devotos. Shuddha Bhakta,
devotos puros. Tattva Madhye, na verdade. Tam Sabara, todos eles. Ganana, considerados. Então aqui o Chaitanya Charitamrita, ele não é escrito em sânscrito, ele é escrito em Bengali, né? Que é a língua local do local do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. Existem vários motivos, assim. Um deles é que nós somos Gaudiya Vaishnavas, né? E Gaudiya tem a ver com Gauda. Gauda é a Bengala. Então, o nosso ramo Vaishnava é o ramo que vem de Gauda, ou seja, da Bengala. Então, com todas as características ali da Bengala. Chaitanya Mahaprabhu, ele adota todas essas características, né? Inclusive tem um livro chamado Unforget Chaitanya, que foi escrita por uma antropóloga e historiadora chamada Varunya Bhatt, e que ela vai explicar que o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, muito dos fatores culturais que existem hoje na Bengala, eles foram legados por Chaitanya Mahaprabhu, né? Várias coisas as pessoas vão se espelhando em Mahaprabhu, né? Então aqui é o Bengali, que tem muita similaridade, pega emprestado muitas palavras do sânscrito, mas não é o sânscrito, tem uma sonoridade diferente. Então a tradução do verso é a tradução de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada traduziu e comentou essa obra. Tradução: há inúmeros devotos puros do Senhor, encabeçados por Srivasa Thakur, que são conhecidos como devotos imaculados. Então, o verso 17. Gadadara Panditadi Prabhura Shaktavatara Antaranga Bhakta Karigana Nayanhara. Vamos mais uma vez. Gadadara Panditadi Prabhura Shakti Avatara Antaranga Bhakta Karigana Yanhara. Então, tradução: Gadadara, chamado Gadadara, Pandita, do sábio erudito, Adi, encabeçados por, Prabhura, do Senhor, Shakti, potência, Avatara, encarnação, Antaranga, muito confidencial, né? Antaranga, assim, interno, né? Assim, o ciclo interno. Bhakta, devoto, Kari, aceitando, Ganana, incluindo, Yanhara, de quem? Então, tradução: deve-se considerar os devotos encabeçados por Gadadara Pandita como encarnações da potência do Senhor. Eles são devotos potenciais internos ocupados a serviço do Senhor. Então, o significado dado por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada comenta: em relação aos versos 16 e 17, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explica em seu Anubhasya, um comentário que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada faz sobre Chaitanya Charitamrita, há sintomas específicos pelos quais se pode reconhecer os devotos internos e os devotos puros ou imaculados.
Todos os devotos imaculados são Shakti Tattvas, ou potências do Senhor. Alguns deles estão situados em amor conjugal e outro em afeição filial, fraternidade e servidão. De certo, todos eles são devotos, mas ao fazermos um estudo comparativo, descobrimos que os devotos ou potências que se ocupam em amor conjugal estão mais bem situados do que os outros. Então, Srila Prabhupada, ele vai explicando aqui que aqui está sendo, nesse primeiro momento, o comentário de Srila Prabhupada, ele está descrevendo as diversas raças, né? Ou seja, os diversos relacionamentos que a gente pode desenvolver com Krishna, né? Essa teoria das raças, essa explicação sobre as raças, quem deu foi Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ninguém antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu havia explicado essa questão das raças, né? E elas são muito bem, minuciosamente descritas num livro de Rupa Goswami chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, e que Srila Prabhupada ele traduziu esse livro, e é o Néctar da Devoção, né? Ele traduziu e deu o título de Néctar da Devoção. Então é um compilado por Srila Prabhupada desse livro, Bhakti Rasamrita Sindhu, em que é estabelecido que existem 5 raças diferentes. A primeira é Shanta, que é a neutralidade. A segunda raça é Dasya, que é de servidão, você se colocar diante de Krishna como seu servo, ok? A terceira é Sakya, que é de amizade, né? É a amizade, como a que Arjuna tinha por Krishna, né? Como Sudama tem com Krishna, como Uddhava tem com Krishna, né? Você vai ter Vatsalya, que é a relação maternal ou parenteral, né? Então a gente vai ver lá Vasudeva, né? Vasudeva, Nanda Maharaj e mãe Yashoda, né? Então eles são pais de Krishna. Mas na verdade eles não são pais de Krishna, porque Krishna ele é Aja, ele é não nascido, né? Mas por causa do desejo de seu devoto em ter essa relação com Krishna, e sem dúvida o desejo do Senhor de também ter essa relação com seu devoto, ele acaba permitindo isso. Então é uma relação muito avançada, né? Mas a relação mais elevada e que experimenta os sentimentos mais profundos é Madhurya, que é o relacionamento romântico com Krishna, né? Existe o relacionamento romântico com Krishna, né? Então, esse é o mais elevado. Então, o que Srila Prabhupada está explicando aqui, né? De que, apesar de todas essas raças elas serem puras, e todas essas raças, esses diferentes relacionamentos, eles serem perfeitos entre si, se a gente for comparar ela, existe um certo grau de predominância de uma sobre a outra, ou de uma ser melhor do que a outra sobre o aspecto de revelar mais coisas, de ser mais profunda da relação com Cristo. Então a ordem é essa, da mais, vamos dizer assim, simples, né? Para a mais elevada, começa em Shanta, que é a neutralidade, passa por Dasya, que é a servidão, depois Sakya, que é a amizade, Vatsalya, que é o amor de pai e mãe, parenteral, ou maternal, ou paternal, e a mais elevada é Madhurya, né? Mas é interessante porque os devotos que se estabelecem em cada uma dessas raças, eles não olham para outra raça como sendo melhor, ou seja,
eles entendem que a raça a qual eles estão presentes, essa raça, ela é a raça melhor, né? Então, depois que o devoto ele estabelece a raça com Krishna, ele não intercambia essas raças, né? Então, isso tem a ver também com a natureza do devoto, a natureza de relacionamento que ele foi cultivando com Krishna. Então, Srila Prabhupada ele continua. Assim, os devotos que se relacionam com a Suprema Personalidade de Deus em amor conjugal são considerados os devotos mais íntimos do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aqueles que se ocupam a serviço do Senhor Nityananda Prabhu e do Senhor Adwaita Prabhu geralmente têm relações de amor de pai ou mãe, fraternidade, servidão e neutralidade. Ao desenvolverem grande apego a Sri Chaitanya Mahaprabhu, tais devotos também se integram no círculo íntimo de devotos em amor conjugal. Sri Narottama Dasa Thakur descreve esse desenvolvimento gradual do serviço devocional da seguinte maneira. Então, o que ele está explicando aqui, né, é que os devotos que se relacionam diretamente com Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, eles desenvolvem esse relacionamento conjugal, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu ele vem justamente nesse mundo para poder revelar esse tipo de relacionamento, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu ele só vem a esse mundo uma vez a cada 1000 Kali-yugas, uma vez a cada dia do Senhor Brahma. Em todas as outras Kali-yugas, a encarnação que se manifesta nesse mundo não é Sri Chaitanya Mahaprabhu. É uma encarnação chamada Gaura Narayana, que é uma expansão, é o próprio Narayana que vem a esse mundo, né? E nas outras Kali-yugas não é revelado, né, essa raça mais íntima, que é a de Madhurya. Só é revelado as 3 primeiras, né, que é Shanta, e Dasya e Sakya, né? Essa de Vatsalya e Madhurya, principalmente, elas não são reveladas. Quem revela esses relacionamentos é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então nós somos muito afortunados por estar convivendo e presenciando isso, né? Esse conhecimento que é Gurya, né? Na verdade ele é Guryatama, ele é o conhecimento mais confidencial, né, que Chaitanya Mahaprabhu revelou para gente. Então ele vai falando aqui, Srila Prabhupada vai explicando que pelo relacionamento de Chaitanya Mahaprabhu a gente consegue experimentar, né, e conhecer esse relacionamento de Madhurya. E aí, mas ele fala que aqueles que seguem o Senhor Nityananda e Adwaita Acharya, Adwaita Prabhu, geralmente têm relações de amor de pai e mãe, fraternidade, servidão e neutralidade. Ao desenvolverem grande apego a Sri Chaitanya Mahaprabhu, tais devotos também se integram no círculo íntimo de devotos em amor conjugal. Então, Narottama Dasa descreve esse desenvolvimento gradual de serviço devocional através de uma canção que ele escreveu, né? A canção é Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharira Hari Hari Bolite Nayane Babe Nira Arakabe Nitai Chanda Karuna Karibe Sansara Vasana Mura Kabe Tuchabe Vishaya Chandiya Kabe
Shuddha Bhimana Ruparagunata Pade Haibe Akute Kabe Kabe Hamabuji Habam Sri Yugalam Piriti. Então a tradução dessa canção é: quando surgirão erupções em meu corpo, assim que eu cantar o nome do Senhor Chaitanya, e quando derramarei torrentes incessantes de lágrimas ao cantar os santos nomes de Hare Krishna, quando o Senhor Nityananda terá misericórdia de mim e livrar-me-á de todos os desejos de gozo material, quando minha mente se livrará inteiramente de toda contaminação de desejos de prazer material, somente então ser-me-á possível compreender Vrindavana. Somente se eu me apegar às instruções dadas pelos 6 Goswamis, encabeçados por Rupa Goswami e Raghunatha Das Goswami, é que ver-me-á possível compreender o amor conjugal de Radha e Krishna. Quem se apega ao serviço devocional ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu atinge imediatamente a posição estática. Ao desenvolver seu amor por Nityananda Prabhu, livra-se de todo apego ao mundo material e, nesse momento, torna-se elegível para compreender os passatempos do Senhor em Vrindavana. Em tal condição, quando alguém desenvolve seu amor pelos 6 Goswamis, pode compreender o amor conjugal entre Radha e Krishna. Essas são as diferentes fases da promoção de um devoto puro ao amor conjugal em serviço a Radha e Krishna, numa relação íntima com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Dena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yana Bhutale Swayam Rupa Akadamahyam Datati Swapadantikam Vanderam Siguru Syuta Padakamalam Siguru Vaishnavam Cha Sirupam Sagrajantam Sahagana Raghunatha Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantanamostute Tapcha Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaptare Srimati Purushatraya Swami Nityanamine Namaste Gora Vrindavana Acharya Jena Palaya Pramada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshaku Gologadama Kantare Gatama Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaptare Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachanini Vishesha Shunyavati Pashachade Shatalini Anjakalpatarubiya Chakri Pasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, a intenção desse verso, e há um título aqui que foi escolhido pelos devotos do Rio Yatra, que é: os devotos liberados por Gadadhara Pandita devem ser considerados encarnações da potência interna do Senhor. Eles são devotos confidenciais engajados no serviço ao Senhor. Então, esse capítulo aqui, ele vai tratar principalmente do Panchatattva. Panchatattva são as 5 verdades e que estão ligadas a Bhakti, né? Então, no Pancha são 5, Pancha, 5 tátuas, 5 verdades primordiais, né? Eles são a manifestação aqui nesse mundo do Senhor e de todas as suas potências, né?
das suas potências. Então, se Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Senhor Supremo. É o próprio Krishna que vem a esse mundo. Ele se manifesta nesse mundo. Por que se Chaitanya Mahaprabhu ele se manifesta nesse mundo? Por que se Chaitanya Mahaprabhu ele vem nessa forma de se Chaitanya Mahaprabhu? Porque Deus, Krishna, ele sendo a pessoa perfeita, ele experimenta todos os tipos de relacionamento e todas as possibilidades. Possibilidades essas, muitas vezes, que nós não experimentamos. Então, todas as possibilidades de felicidade, de bem-aventurança, que nós podemos experimentar, Krishna também experimenta. E assim como nós, que muitas vezes desejamos conquistar algumas coisas e experimentar novas sensações, Krishna também tem essa necessidade, né? Então, por exemplo, nesse mundo material, nós estamos presentes aqui, nós somos as jivas, as almas espirituais. Somos porções separadas de Krishna. Nós fazemos parte de uma energia marginal de Krishna, né? Somos exatamente iguais a Krishna em qualidade, mas somos diferentes de Krishna em quantidade. Então, enquanto que Krishna ele é infinito e tem todas as qualidades e tudo infinitamente, nós somos infinitesimais, nós somos atômicos, muito pequenos. Então, nós vamos ter essas características de Krishna, todas as características que nós temos, como beleza, fama, poder, riqueza, desapego, tudo isso está presente na gente, mas em quantidades limitadas, muito pequenas, e somente Krishna que apresenta isso de forma ilimitada. Por isso que Krishna também é o supremo desfrutador do universo, né? Ele é que desfruta tudo, ele é que tudo está aí para o desfrute dele. Mas aí algumas pessoas podem dizer assim, poxa, mas assim, tudo é feito para o desfrute dele e o meu desfrute, porque se eu ficar ali só me dedicando a ele desfrutar, isso aí é um pouco de narcisismo. Na verdade, não. Na verdade, existe uma palavra chamada Dharma, né? É o Dharma eterno, ou assim, a suprema ocupação da Jiva. Ou seja, aquilo que vai dar prazer para a Jiva é cumprir o seu Dharma. É o motivo pelo qual aquilo existe. Tudo aquilo que cumpre aquilo, o motivo pelo qual existe, ele é feliz, ele está em harmonia. A infelicidade, o sofrimento, vem, na verdade, da inadequação, de você estar desencaixado da tua função primordial. Nesse sentido, o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele explica: Jivera Swarupa Raya Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatasta Shakti Veda Veda Prakasha. Ou seja, Jivera Swarupa Raya, que a forma original da Jiva, que somos nós, as almas espirituais, é Krishnera Nityadasa, é de servo eterno de Krishna. Esse é o nosso propósito, é o motivo pelo qual nós existimos. Nós existimos para servir a Krishna, né? Para dar prazer a Krishna. Aí Krishna fala, Krishnera, Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadasa. Krishnera Tatasta Shakti, de Krishna, Krishnera, né? De Krishna. Krishnera Tatasta Shakti, que essa potência marginal de Krishna, que somos nós, Veda Veda Prakasha, que ela é simultaneamente igual e diferente do Senhor, né? Simultaneamente igual e diferente de Krishna. Então nós somos iguais a Krishna em qualidades, mas não em quantidade. Ele é o supremo desfrutador. Ninguém desfruta mais que Krishna, né? Então Krishna, quando ele realiza seus passatempos com Shrimati Radharani em Goloka Vrindavana, que é a morada eterna de Krishna, né?
ele e Shrimati Radharani é a potência interna de Krishna. Ela é a personificação do amor de Krishna. Todo o amor de Krishna, todas as grandes boas qualidades, a doçura de Krishna, ela se personifica em Shrimati Radharani. Todos os seres vivos criados, eles são expansões de Krishna. É que, no caso de Shrimati Radharani, Balarama, eles também são expansões de Krishna. E nós também somos expansões de Krishna. A gente não pode imaginar, por exemplo, que Balarama ou o Shrimati Radharani, eles não têm vida própria, ou eles são apenas assim um reflexo de Krishna. Não, eles são pessoas mesmo, né? Apenas que eles são potências diretas do próprio Senhor e que não estão apartadas de Krishna. Tá? Então, Shrimati Radharani é essa personalidade que é a personificação da doçura e do amor de Krishna. Ela é chamada Ladini Shakti, ou seja, a potência de prazer de Krishna. Então, o propósito de Shrimati Radharani, ou Dharma de Shrimati Radharani, é dar prazer para Krishna. Ela se dedica única e exclusivamente. Ela não tem nenhum outro propósito senão dar prazer para Krishna, dar prazer para agradar a Krishna. E como ela é a própria potência dessa doçura, dessa devoção, ela é a própria encarnação da devoção. Tudo que ela faz é muito perfeito. Tudo que Shrimati Radharani faz é muito perfeito. Existem livros que descrevem as suas qualidades, assim. É dito que Shrimati Radharani, ela cozinha para Krishna e ela nunca repete uma preparação. E ela faz tudo muito elaboradamente. Ela para poder agradar os olhos de Krishna, ela nunca repete o mesmo sari. Então ela usa saris de cores e com detalhes diferentes. As suas joias também mudam, né? Então Shrimati Radharani, ela é muito criativa, ela é muito hábil, ela vai, né? O tempo todo é para poder agradar Krishna, com muita variedade, com preparações. Ela é muito hábil em cantar, a voz dela é muito melodiosa para dar prazer para Krishna, né? E ela ama Krishna, sim, de uma forma completamente arrebatadora. E Krishna, porque ela serve tão perfeitamente a Krishna, Krishna também ama Shrimati Radharani de forma completamente arrebatadora. Ele é completamente cativado por esse amor. Ele sente muito amor por Shrimati Radharani. Shrimati Radharani é a essência da vida de Krishna. Krishna se dá completamente, né? E então, quando Krishna ele está com Shrimati Radharani, Krishna olha nos olhos de Shrimati Radharani, e Shrimati Radharani tem a tez, a pele dourada, ela é muito bela, né? Krishna, mais ou menos ali com um rapaz de mais ou menos uns 17 anos, e Shrimati Radharani com uns 16 ali, mais ou menos, né? E Krishna, ele olha nos olhos de Shrimati Radharani, e ela tem olhos grandes, assim, amendoados. Ele olha nos olhos dela, e os olhos dela refletem a imagem dele para ele, e os olhos dela brilham, assim, de admiração por Krishna, de satisfação, de ananda, de bem-aventurança, ao ver Krishna. E quando ele olha nos olhos de Shrimati Radharani, Krishna pensa: poxa, apesar de eu ser o supremo desfrutador do universo, apesar de tudo estar aqui, e ninguém conseguir desfrutar mais do que eu olho nos olhos de Shrimati Radharani e eu percebo que ela, nessa relação comigo, ela desfruta muito mais do que eu. Como é isso? Então Krishna ele fica perplexo ali naquele momento.
Isso é impressionante, uma beleza e de uma poesia, porque ele é Deus. E como ele é Deus e ele tem tudo, ele também não, ele tem o direito de ficar perplexo, de experimentar essa sensação. Então ele tem essa perplexidade de como é isso que Shrimati Radharani sente mais prazer do que eu. E aí, por causa desse desejo de entender esses sentimentos que Shrimati Radharani sente por ele, é que Krishna decide vir a esse mundo material. Ele vem a esse mundo material para experimentar esses sentimentos que Shrimati Radharani tem por ele. Então, e aí é Chaitanya Mahaprabhu, né? Algumas pessoas acham que ele é a fusão de Shrimati Radharani de Krishna com Shrimati Radharani. Não. É o próprio Krishna que vem a esse mundo, ele é Krishna, que vem a esse mundo, é o próprio Senhor, é o próprio Govinda que vem a esse mundo, né? Mas cultivando os sentimentos que Shrimati Radharani. É a oportunidade que ele tem de adorar a Krishna. Então Krishna vem a esse mundo para dar prazer para Krishna como seu devoto puro para experimentar o que Shrimati Radharani experimenta. Então é muito bonito, assim, então é muito profundo, né? É muito, muito profundo. Então, quando Krishna vem a esse mundo, né? Então, esse é o Guhyatama, é o aspecto mais confidencial do porquê que Krishna vem a esse mundo, né? Então, em última análise, Krishna vem a esse mundo para sentir prazer. E lembra quando eu falei mas o propósito da gente é dar prazer para Krishna? Então, tudo aquilo que cumpre seu Dharma também sente prazer. Então, quando a gente cumpre o Dharma da gente de servo de Krishna, Krishna sente prazer. E nós também vamos sentir prazer. E muito prazer. Então, Chaitanya vem a esse mundo para experimentar o que é ser um devoto de Krishna e poder experimentar os sentimentos do seu devoto mais elevado, seu devoto mais avançado, que é Shrimati Radharani. Mas quando Krishna vem a esse mundo, e isso é um outro aspecto que é importante ressaltar, e isso está no 10º canto do Srimati Bhagavatam, no 10º canto do Srimati Bhagavatam, Krishna ele nunca abandona Vrindavan. Krishna nunca sai de Vrindavan. Então, quando Krishna vem a esse mundo material, Vrindavana se manifesta junto com ele. E aí todos os seus associados eternos, todas as pessoas que se relacionam diretamente com Krishna, eles vêm a esse mundo, para estar presentes nesses passatempos de Krishna. Bom, como Chandramukha Maharaj muitas vezes fala, quando Krishna vem aqui, a sua trupe toda vem junto, né? Assim, vai todo mundo junto, tá sempre andando todo mundo junto, né? Então, quando Chaitanya Mahaprabhu vem a esse mundo, a sua porção plenária, a sua primeira porção plenária, que é a porção de poder, né? Que é Balarama, próprio Senhor Balarama, né? Ele também se manifesta nesse mundo. Ele vem e se manifesta nesse mundo. E ele é o Senhor Nityananda. Nityananda, ele é o próprio Balarama que se manifesta aqui nesse mundo para estar presente com Krishna, né? Ele é a energia, a potência de poder, é o que sustenta todo o universo. Balarama é a pessoa que mantém todo o universo.
pode-se dizer que, na verdade, todo o universo é o próprio Balarama, né? Então ele vai se manifestando, né? Krishna ele se expande em Balarama, né? Primeiramente ele se expande em Balarama, e aí Balarama ele vai se expandir em Sankarsana, né? E aí Sankarsana é que manifesta todo o universo espiritual, né? E sustenta o universo espiritual. Depois esse Sankarsana ele se expande também em outras expansões, que é Pradyumna, Aniruddha, enfim. E aí um desses Sankarsanas, que é a expansão de Sankarsana, ele vai se expandir no Mahavishnu, que é o Karana Dakashai Vishnu, né? E que é o Mahavishnu. E aí, desse Mahavishnu, esse Mahavishnu ele vai emanar os infinitos universos materiais. E aí ele vai se expandir também dentro desses universos materiais. Assim, se Chaitanya é a fusão de Irada e Krishna, num certo sentido sim, mas ele é o próprio Krishna. Ele é o próprio Krishna. É porque muitas pessoas às vezes acham que esse Chaitanya Mahaprabhu é um andrógeno. Não, não é. Ele não é um andrógeno. Ele é Krishna no humor de Shrimati Radharani. Então, ele é o próprio Krishna, né? Então, continuando aqui, né? Então, Balarama vem como Nityananda, né? Então, ele é ele é a porção plenária de Krishna, que é manifesto nesse mundo material, né? Ele vem e se manifesta aqui. Então, Chaitanya é o Senhor, o próprio Krishna. Balarama é a porção plenária, né? E aí se manifesta aqui nesse mundo também a Dvaitacharya. Dvaitacharya, ele é a encarnação do Senhor, é a manifestação, né, de Deus nesse mundo. É dito que Sadashiva, um Marcos Branquinho, ele é o próprio Krishna, mas quer ser adorado como devoto de Krishna? Exatamente. Na verdade, Chaitanya Mahaprabhu não exige adoração para si, tá? Ele, na verdade, ele conduz todas as pessoas para fazer a adoração a Krishna, tá? Porque aí nessa lila, Chaitanya Mahaprabhu ali não está. Mas é claro que os devotos acabam adorando a Chaitanya Mahaprabhu e aí, por misericórdia, ele aceita essa adoração, né? Assim, é porque tudo muito sutil, né? Tudo é muito. Então, é dito que Sadashiva, que é o próprio Shiva, Shiva ele é uma outra potência de Krishna, né? Ele não é um Vishnu Tattva, ele é um Ruda Tattva. Ele tem a mesma natureza de Vishnu, mas ele é diferente. Ele é, na verdade, o Deus imanente. Ele é a manifestação de Deus nesse mundo material. Ele é o olhar de Deus, de Vishnu, no mundo material. Então ele é o Deus imanente. Então, em certo sentido, Shiva, ele é Deus, no sentido imanente, mas não no sentido transcendente, porque ele não é o Deus transcendente, ele é o Deus manifesto nesse mundo. Então é a encarnação de Deus, né? É comparado assim, por exemplo, leite e iogurte, né? Eles têm a mesma origem, mas a natureza e os detalhes são bem diferentes, né? Então, então Sadashiva, Shiva, ele
num determinado momento, ele é isso que é contado, ele, ele deseja liberar as almas espirituais desse mundo material, as almas espirituais que estão presas nesse mundo material, né? E aí, só que ele se sente muito desqualificado, né? E aí ele se sente muito triste, né? Ele se sente muito desqualificado para fazer isso. E ele se compadece dessas almas espirituais. E por causa desse sentimento de compadecimento para as almas espirituais que estão presas nesse mundo, ele atrai a atenção de Vishnu. E aí Vishnu abraça para consolar Shiva, né? E aí deste abraço é que surge a Advaitacharya. Então a Advaitacharya ele é a fusão, né? Ou a manifestação desse Deus imanente e do Deus transcendente ao mesmo tempo, né? Então a Advaitacharya é o mais velho, né? Ele é o primeiro aparece aqui nesse mundo e ele tenta estabelecer o processo de Bhakti Yoga, de movimento Sankirtana. Mas ele, num determinado momento, ele percebe que ele não vai conseguir fazer isso, né? E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a adorar uma Shalagrama Shila, oferecendo folhas de tulas e água do rio sagrado e pedindo para que o próprio Senhor Krishna se manifestasse nesse mundo para liberar as almas espirituais, né? E aí, de tanta oração, né, de tanta devoção, de tanto sadhana, o próprio Senhor vem e se manifesta nesse mundo através de, na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Então esse também é um dos motivos por que Chaitanya Mahaprabhu aparece aqui nesse mundo, é para poder atender o desejo do seu devoto puro de que ele se manifestasse nesse mundo. Esse é um outro aspecto também de Bhakti, né? Por quê? Quando Bhakti ela é praticada muito profundamente, a relação entre Deus e o seu devoto, ela se inverte. Chega um momento em que o Deus, Krishna, ele se torna dependente do seu devoto, né? Assim como Krishna ele é dependente de Shrimati Radharani, né? Então Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Senhor que vem no humor de Shrimati Radharani, né? Nityananda é a porção plenária, né, do Senhor, e ele é o Guru, ele também é a manifestação do mestre espiritual, ele é a manifestação do mestre espiritual nesse mundo, né? E a Advaitacharya é a encarnação do Senhor, né? São, são tátuas, não são verdades, né? Gadadhara, Gadadhara ele é a potência interna, ele é uma manifestação, né? Ele é uma expansão de Shrimati Radharani combinada com uma gopi chamada Lalita, né? Então ele é a potência interna, ele a encarnação, a manifestação, porque a palavra encarnação remete a tomar carne, né? Ele é a manifestação da potência interna de Krishna, de Shrimati Radharani, né? Por isso que esse verso aqui, o verso 17, fala: deve-se considerar os devotos encabeçados por Gadadhara Pandita como encarnações da potência do Senhor. Então, assim, todos esses, tanto Nityananda tem seus seguidores, Gadadhara tem seus seguidores, Advaitacharya tem seus seguidores, e aí ele vai categorizando esses seguidores, né? Então, Gadadhara é essa manifestação, né, da potência da Shakti interna, uma expansão de Srimati Radharani com Lalita, né? Então está diretamente ligada também ao Senhor
né? E finalmente Srivasacharya, que é uma jiva, Narada Muni, né? Segundo o que é revelado, mas que também está fundido com Vishnu, né? E isso é muito interessante, porque os Vishnu Tattvas, né, as próprias expansões do Senhor e as manifestações das suas energias, elas se fundem para dar origem a novas personalidades, a novas pessoas. E também pelas descrições parece que também há intercâmbio, combinações das jivas, que são as almas espirituais, com combinadas com essas Shaktis de Krishna, ou com esses Vishnu Tattvas, também há uma fusão, e aí se manifestam nesse mundo com humores específicos e com finalidades específicas, né? E aí nesse papel todo, nesse cenário todo, assim, então para Bhakti, especificamente para Bhakti, Chaitanya Mahaprabhu ele representa o devoto mais elevado do Senhor. Ele é o exemplo, ele é a referência de devoção. Ele é a própria referência de devoção, né? Então, não existe ninguém que possa manifestar essa devoção de forma tão elevada como o próprio Mahaprabhu, e que revela isso tudo, né? Então, nesse aspecto também, né, Nityananda ele é a própria manifestação do mestre espiritual, né? Então, assim, quando a gente presta serviço a Chaitanya Mahaprabhu, primeiro a gente presta serviço a Nityananda e a gente pede para que Nityananda nos permita servir a Chaitanya Mahaprabhu, né? E a Advaitacharya, ele é a encarnação do devoto. É o devoto que está manifesto nesse mundo, né? Então, assim também, né? Gadadhara é a energia de Bhakti, é a própria Bhakti manifesta nesse mundo, né? E Srivasacharya é o devoto puro, aquilo o qual nós podemos nos tornar, né? Devotos puros de Cristo, né? Então, o Panchatattva, ou essas 5 verdades, elas precisam ser compreendidas pelos devotos, porque elas dão uma visão e explicam todas essas relações, né? Todas essas manifestações do próprio Senhor, né? Então, o verso, quando foi colocado aqui, né? Os devotos liderados por Gadadhara Pandita devem ser considerados encarnações da potência interna do Senhor. Eles são devotos confidenciais engajados no serviço do Senhor. E é interessante por quê? Porque, na verdade, todos esses devotos que aparecem com o Gadadhara Pandita, todos eles também estiveram presentes na Krishna Lila. Os mesmos devotos as mesmas personalidades que estão presentes na Krishna Lila, eles vêm também na Goura Lila, né? Por exemplo, o Rupa Goswami, ele é uma manifestação de um tipo específico de gopi, são chamados de mandjaris, né? As mandjaris, elas são assistentes de Shrimati Radharani. São gopis mais jovenzinhas, assim, elas devem ter ali 9, 10 anos, né? E elas têm, assim, muito amor por Krishna, mas, assim, como elas são muito crianças ainda, são muito pequenininhas, assim, é tudo muito inocente. E o que elas sentem mais, a forma que elas têm de relacionamento com Krishna, é através de Shrimati Radharani, né? Então, elas pessoalmente, elas não desejam ter relacionamento direto com Krishna. O que elas sentem prazer, essas mandjaris, é de fazer os arranjos para que Krishna se encontre com o Shrimati Radharani. Então elas são servas diretas de Shrimati Radharani. Então os 6 Goswamis de Vrindavana, eles são essas 6 manjares que fazem todos os arranjos para servir Shrimati Radharani, né? Então,
E é interessante por quê? Porque Bhakti, né? Bhakti, esse presente que a gente recebeu, ele não é outorgado por Krishna. Krishna ele explica isso no 10º canto, 11º canto. Ele fala para Uddhava, né? Eu não sou conquistado por sacrifícios, por erudição, por yoga, por, por caridade. Krishna, nada disso, por desapego, renúncia, nada disso conquista Krishna. Nada disso. Então, assim, essas coisas não vão fazer com que Krishna te dê Bhakti. E Bhakti, Krishna, ele não dá para qualquer um. Por que ele não dá para qualquer um? Porque conforme você vai praticando Bhakti, Krishna vai se tornando dependente. Ele fica completamente dependente do seu devoto. Né? As gopis, por exemplo, Krishna é completamente dependente das gopis nos seus relacionamentos. Ele é completamente dependente de Shrimati Radharani. Ele está preso. Preso num bom sentido. Isso aí não é uma fraqueza, isso é uma característica, né, de Krishna. Né? Uma relação ali é muito profunda. Né? Então, Krishna ele não vai outorgar isso que vai prender a ele. Porém, Shrimati Radharani, ela, o único propósito de Shrimati Radharani é dar prazer para Krishna. O único propósito de Shrimati Radharani é dar prazer para Krishna. É a única coisa que ela faz, ela o tempo todo se dedica a isso e a felicidade dela vem do prazer que ela dá para Krishna. E ela sabe que de todas as coisas, o que dá mais prazer para Krishna é quando uma alma espiritual, uma jiva, e que vive separada e que se esqueceu de Krishna, ela volta ao Supremo. Quando essa alma espiritual, ela entende qual é a sua constituição e ela volta a prestar serviço devocional a Krishna. Isso dá muito prazer para Krishna. O serviço devocional que nós praticamos a Krishna, o reconhecimento que nós temos, isso dá muito prazer para Krishna. E aí o que Shrimati Radharani ela faz? Ela distribui Bhakti para todos, indiscriminadamente. Ela é a própria, ela que outorga Bhakti para todo mundo. Ela dá Bhakti para todo mundo, para quê? Porque quanto mais Bhakti ela dá, mais chance existe de outras almas espirituais se tornarem devotos, e aí mais prazer Krishna vai sentir. Então ela quebra essa regra e ela faz isso. E de que forma que ela faz isso? Né? É dito de forma muito poética, né? Não me lembro exatamente quem diz isso, não sei se é Narottama Das Thakur ou Karnapura, que diz que Shrimati Radharani, para dar prazer para Krishna, ela olha para esse mundo material e aí ela joga uma flor para esse mundo material. E essa flor cai nesse mundo material e perfuma o mundo material. Essa flor é o mestre espiritual. Ele é o representante de Shrimati Radharani, que se manifesta aqui nesse mundo para conduzir as jivas, as almas espirituais, em nome de Shrimati Radharani, para que elas retornem a se tornarem devotos e darem prazer para Krishna. Então, assim, em última instância, Nityananda é o mestre espiritual, mas em assunto de Bhakti, Shrimati Radharani é o mestre espiritual original. Tudo vem de Shrimati Radharani. Até mesmo em assuntos sobre Bhakti, né? Shrimati Radharani conhece mais do que Krishna. Krishna, então, assim, por isso que Krishna vem a esse mundo para experimentar o que Shrimati Radharani experimenta, né? Então, todos temos um mestre espiritual. E em Bhakti, Shrimati Radharani, neste assunto específico, Shrimati Radharani é o mestre espiritual de Krishna, porque é através dela
que ele experimenta e aprende. E é incrível isso, porque até o próprio Deus aprende, né? E não podia ser diferente, porque ele não pode, ele não pode ficar privado de alguma coisa que nós temos. Então esse é o ponto, né? Então, essa é a manifestação da própria misericórdia e é o conhecimento mais confidencial, né? Mas Shrimati Radharani, ela estende essa misericórdia para todo mundo, né? Aí Srila Prabhupada explica que essa misericórdia é como a chuva, né? A chuva, ela cai lá no meio, ela cai em todo lugar. Ela cai no oceano, no mar, lá em alto mar. Ela cai na pedra, ela cai em vários lugares. Mas, por exemplo, a chuva que cai lá no oceano não vai mudar a natureza do oceano. A chuva que cai numa pedreira não faz nada. Mas a chuva que cai em solo fértil, aí ali nasce a vida. É a mesma coisa. Bhakti está aí para todo mundo. Srimati Radharani está estendendo Bhakti para todas as almas espirituais. Mas somente aquelas que já têm o seu coração fértil, ou seja, que já estão preparadas para receber Bhakti, é que ali naquele coração é que Bhakti vai germinar, né? Então, como Krishna tinha dito, né? Essas boas qualidades, austeridade, sacrifício, tudo isso, isso não atrai Krishna, né? Você desenvolver boas qualidades, não é isso que vai fazer Krishna te dar Bhakti. Mas o desenvolvimento dessas boas qualidades atrai a atenção dos devotos de Krishna. E aí, quando os devotos de Krishna são atraídos, aí eles dão Bhakti para aquela pessoa que já está com o coração fértil. Essa é uma das coisas que a gente, uma das ofensas que nós devotos observamos, né? Não instruir o infiel acerca das glórias do cantar dos santos nomes do Senhor. Por quê? Porque assim, a gente não vai ficar explicando sobre Krishna e sobre Bhakti para qualquer pessoa, né? Tem que ser em um lugar adequado para pessoas adequadas, né? Você não vai entrar num botequim com um monte de bêbado e vai começar a explicar isso tudo que eu estou explicando aqui, né? Senão as pessoas vão ofender. Para essas pessoas você pode cantar o Mahamanta Hare Krishna do lado de fora, porque isso vai entrando no ouvido deles e em algum momento eles vão se purificar. Ou você pode dar praçada para eles. Então existem muitas formas, existem muitas manifestações de Bhakti nesse mundo. Então eu vou encerrando aqui, né, a leitura, ok? Então, muito obrigado, Marcos Branquinho. Eu acredito que aqui com o Rio de Janeiro seja Prabhu Paravioma, né? Muito obrigado, Prabhu Paravioma, pela oportunidade. Shirley Jakubovics, Hare Krishna, né? Marcelo Magalhães pergunta: como grihasta, como posso ser um aspirante a ser um devoto engajado ao serviço do Senhor? É uma pergunta bastante apropriada, né? É uma pergunta bastante apropriada e ela remete ao terceiro capítulo da Bhagavad Gita, né? No terceiro capítulo da Bhagavad Gita, Arjuna pergunta para Krishna assim: Krishna, o que é o melhor? É renúncia ou trabalho? É a renúncia ou a ação? E aí o que Krishna responde para Arjuna é: depende. Krishna fala assim para Arjuna: depende. Se você for fazer renúncia, se você for fazer renúncia, mas o seu coração ainda tem muitos desejos materiais, o que você vai fazer é renúncia falsa. É o que Krishna, Srila Prabhupada explica que é renúncia do macaco, né? O que é renúncia do macaco? É um macaquinho ali, ele larga o negócio, aí daqui a pouco ele vai e pega de volta. Renúncia do macaco. Então é preciso compreender que assim, e aí o grihasta, né? O grihasta está ali, a vida do grihasta é trabalhar,
né? Diferente do sannyasi, né? Do renunciado, que a vida dele é pregar, é viver única e exclusivamente para Krishna. Então, Krishna explica, é não fazer renúncia do macaco. Se você tem desejos materiais e você tentar renunciar, lá na frente você vai se arrepender dessa renúncia. E o que você vai fazer? Você vai voltar atrás. E não é isso que Krishna quer. E Krishna ele ainda explica que essa renúncia falsa, ela pode te levar a ter problemas muito graves na tua vida futura, né? Porque imagina, isso foi muito comum no movimento Hare Krishna. Um monte de gente falou assim, ah não, vou renunciar, vou renunciar, vou renunciar. Aí renunciou a tudo, largou, se entregou completamente. Mas no coração, internamente, ainda estava cheio de desejos materiais, queria desfrute, queria toda uma série de coisas. E lá na frente, ah, não era isso que eu queria. Aí volta atrás para poder obter aquilo que tem desejo. Mas aí a juventude já passou, os anos já se passaram e tudo, e aí qual é o sentimento que tem? Revolta. Poxa, falaram para mim sobre renúncia, eu renunciei, agora ninguém me ajuda, agora estou aí nessa situação. É revolta. Mas foi a escolha que ele fez. É a escolha que ele fez. Né? Então, essa renúncia que foi feita lá atrás, isso é uma renúncia de macaco. É uma renúncia falsa, porque renunciou, mas lá na frente voltou atrás. Tudo bem voltar atrás. O problema é esse sentimento de revolta. E aí normalmente se revolta contra quem? Contra o guru, contra a instituição. Né? É muito comum isso. Né? Agora, Krishna fala, o mais grave é quando a pessoa renuncia, mas ela ainda tem esses desejos no coração. E aí ela não volta atrás. Aí o que ela faz? Ela cria um personagem que é renunciado, mas internamente ainda tem um monte de desejo material. E aí ele começa a se utilizar e se aproveitar das outras pessoas para poder obter favores materiais, seja carro, uma cama confortável, comida, né? Seguidores e tudo. Assim. No fundo, ele não renunciou a nada. No fundo, ele se vestiu com a roupagem de um espiritualista, de um renunciado, mas o que ele faz é manipular as pessoas e ficar parasitando as pessoas. Isso é muito comum, né? É o que na Bhagavad Gita é chamado de Mityachara. Mityacharya, ou seja, é um renunciado falso, é um farsante. Srila Prabhupada fala que esses farsantes, eles são, o caminho que eles estão indo é para o inferno, vão para o inferno. Só vão criar problemas. Então Krishna fala, olha, se você não está desapegado, se você ainda tem apego a esse mundo, e nós que somos grihastas temos ainda muito apego a esse mundo, o caminho é o trabalho. É você praticar Niskama Karma Yoga. Ou seja, é você fazer a ação, mas aos poucos ir se livrando do apego ao fruto do teu trabalho. É você fazer o que você tem que fazer, mas não ficar desejando alguma coisa em troca, né? Então durante a vida ir praticando o quê? O caminho do desapego e se desapegando das coisas gradativamente, né? É reduzindo as suas necessidades corporais, porque conforme a gente vai aumentando as nossas necessidades corporais, a gente acaba tendo que trabalhar mais. E trabalhar mais significa ter menos tempo. Menos tempo para quê? Para a prática da transcendência. Então é tornar uma vida mais simples, né? É cada vez viver de uma forma mais simples, desapegando das coisas materiais, aos poucos, para que um dia lá na frente, quando você já não tem mais desejos materiais, aí você faz a renúncia. Aí você faz a renúncia. E aí é renúncia de verdade, né? Mas Krishna ele explica ainda mais profundamente que para que você consiga se desapegar do fruto da tua ação, ele pode te ajudar, porque você trabalhar
e se livrar completamente do desejo do fruto, isso é muito difícil. E aí Krishna fala assim, mas deixa eu te ajudar. Faz o seguinte, trabalha e oferece esse fruto da ação para mim. Oferece o fruto da tua ação a mim. E esse é o serviço devocional. Então você trabalha, você vive a tua vida como grihasta, mas tudo que você faz como um sacrifício a Krishna. Sacrifício no sentido de sacro ofício, de um ofício sagrado. Você está fazendo em honra dele. E aos poucos você vai se desapegando das coisas desse mundo. Né? Essa é a coisa. E o engajamento você não vai passar do A para o Z. Você vai ter que passar por todas as letras que estão ali no meio. Né? Então, é um processo gradual. Né? E aí Krishna explica isso, né? Um verso famoso, né? Raja Vija, Raja Gurya, Pavitram Idam, Uttamam, Pratyakshavagamadharmyo, Susukam Kartum Avyayam. Que esse processo, que é de fazer isso, de você oferecer atuação para Krishna, um processo devocional, ele é Avyayam, ele é perene, ele sempre existiu, ele sempre vai existir, ele vai sempre se manifestar. E ele é Raja Gurya, ele é muito confidencial. Mas ele é Raja Vidya, ele é o maior dos conhecimentos. Por quê? Por que ele é o maior dos conhecimentos? Porque Pratyaksha Vagama. Ou seja, ele te dá a percepção direta da realidade transcendente. Ele vai te revelando a realidade transcendente. Ele vai te revelando esses passatempos de Krishna. Ele vai te revelando quem você é de verdade. E ele é Susukam Kartum. Ou seja, Su Sukam é aquilo que dá prazer. Su é superlativo. Então, ele é Susukam Kartum. Ele é muito prazeroso de ser praticado. Então, imagina, você é um processo em que ele é fácil de ser praticado, ele dá prazer para ser praticado e ele é a via direta para você alcançar a felicidade. É isso. E ele é simples. É só fazer. Né? E cantar o Mahamantra Hare Krishna, que faz parte desse processo. Então, é o processo de sadhana. Né? É o processo que Sri Chaitanya Mahaprabhu revelou. Como alcançar a Krishna. É você cantar o Mahamantra Hare Krishna, é você se associar com outros devotos, é você ir ao templo para ter o darshana da deidade. Sim, tem que ir ao templo para ter o darshana da deidade, para poder ter a referência. Né? É claro que a gente está aqui, assim, por exemplo, no meio online, tudo bem, a gente está ouvindo instruções, está lendo e tudo mais, mas ir ao templo para ter o darshana com a deidade faz parte do processo também. Se não tem a referência. Se não for lá visitar a deidade. Então eu vou encerrando por aqui. Obrigado, Marcelo. Todas as glórias pela Prabhupada. Obrigado aos devotos do Rio. Hare Krishna.